Boa noite, todo mundo já me conhece, né? Não preciso fazer as introduções, mas eu vou colocar meu celular aqui porque eu quero ficar de olho no tempo, porque da outra vez eu falei para o meu amigo Júnior ficar e ele não me alertou o tempo que eu tenho. Bom, o negócio é o seguinte, gente. Ultimamente eu tenho sempre tirado palavras que falam sobre a língua, né? Cuidado com a língua, cuidado com o que fala. E uma vez, meu amigo Eduardo, que está aqui na frente, veio pregar, e ele pregou justamente essa palavra que eu vou pregar hoje. E segundo ele, eu não me lembro, ele falou assim, eu falei para ele, nossa Eduardo, ainda bem que você pregou aquela palavra, porque se fosse eu não ia saber fazer nada. E olha como é que Deus é, né? Você nunca fala porque Ele te manda de volta. Então Deus hoje quer que nós possamos partilhar da mesma palavra que o Eduardo já partilhou, que é Naum, capítulo 2, versículo 1. Profeta Naum 2, versículo 1. Antes do Mateus, né? Fala para as pessoas. Exato, tá? Antes do Mateus, quem tem a Bíblia Ave Maria, 1257. Ainda bem que a irmã Zélia não está aqui, senão a irmã Zélia já ia falar. Pode falar. Todo mundo já achou? Naum 2, versículo 1. Amém? Eis que vem sobre as montanhas um mensageiro de boa nova, alguém que anuncia a felicidade. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre teus votos, porque o ímpio não passará mais por tua terra, está completamente aniquilado. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Bom, um pouquinho do profeta Naum é um livro que não se conhece muito, não tem assim muita informação sobre esse profeta. Ele o nome Naum significa em hebraico cheio de consolação e conforto. E é um livro muito pequeno, são 3 capítulos. São o quê? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 2 páginas e meia, gente, 3 páginas. 3 páginas. Se alguém tiver interesse em ler depois, é um livro muito interessante, porque essa passagem que nós vamos partilhar hoje tem uma mensagem central de 2 coisas. Uma sobre a grandeza de Deus e a outra sobre a queda de Nínive, que fala um pouquinho mais aqui para baixo. Nínive era a capital do Império Assírio. Vamos supor que seria uma São Paulo, Rio de Janeiro da vida, que é uma cidade que a gente pode se assemelhar, que é uma cidade violenta, muito busy, que as pessoas não têm pudor, não se preocupam em roubar, em falar mentiras e fazer. E o que acontece? O profeta vem nos falar justamente sobre o pecado e sobre a grandeza de Deus. Ou seja, vamos voltar um pouquinho lá no começo. Eis que vem sobre as montanhas um mensageiro de boa nova, alguém que anuncia a felicidade. Quem que é esse mensageiro de boa nova? Então, se Naum é um profeta, Naum veio antes de Jesus, né? Então, Naum está anunciando um mensageiro, que é Jesus. Depois, ele vem falar do ímpio, porque o ímpio não passará mais por tua terra, está completamente aniquilado. O ímpio é o inimigo, o nosso inimigo. Se você parar para pensar, Naum está falando aqui para nós que não existe ninguém maior, não existe ninguém mais soberano do que Deus. Não existe. A única pessoa que tentou ser maior do que Deus, o que aconteceu? Caiu. Que é Lúcifer. Eu não preciso contar a história, todo mundo já sabe, né? Lúcifer caiu. E aqui a mesma coisa acontece com Nínive. A cidade de Nínive, que era uma grande cidade, foi destruída. E a mesma coisa que aconteceu com o inimigo foi destruído. Então,
nós temos que sempre lembrar, Deus está acima de todas as coisas. Toda e qualquer pessoa que tentar chegar perto de Deus vai ser arruinado. E isso aconteceu com Nínive. Esse mensageiro de boa nova, ele venceu o inimigo. Então nunca ninguém de nós, a gente nunca pode falar, ah não precisa se preocupar porque você vai vencer o inimigo. Ele já foi vencido. E é por isso que nós não precisamos ter medo do inimigo. Quem estava na missa semana passada, aliás, nesse sábado, né? O final do Evangelho de Mateus, olha o que fala, estou com o missal aqui na mão. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, olha só, essa palavra de Jesus, eis que estarei convosco todos os dias até o final do mundo. Não é uma alegria para a gente saber que Deus está conosco? E não está só Deus, nós temos Jesus, e Jesus deixou o Espírito Santo. E além desses 3 grandes poderes, ainda temos Maria e temos os santos e os anjos que estão intercedendo por nós. Não temos? Então, qual é o medo do inimigo? Precisamos temer, né? Mas a gente sabe que o inimigo, ele age. Mesmo que ele não tenha poder sobre nós, ele age. E o que ele faz? Ele coloca um medo, o inimigo vem nos fazendo pecar. Se eu não me engano, São João falava que nós temos 3 inimigos. Alguém sabe qual é? Na verdade é um só, né? Mas se você for pensar, esse ele vai colocando outras coisas. Então, São João fala que nós temos o demônio como inimigo, nós temos o mundo como inimigo e nós temos o pecado como inimigo. Como é que faz? Nós estamos, desculpa a palavra, mais lascado desse jeito, né? Se a gente for pensar. A gente vive no mundo. O inimigo já foi derrotado, mas ele continua ali enchendo o saco. Nós temos que fazer orar, orar e orar. E ter fé que nada pode nos acontecer. Gente, tem pessoas que não têm nada nesse mundo e vivem apenas da fé. E nós temos que ser como essas pessoas, de viver simplesmente da fé de Deus e confiar que se você tem Deus, nada vai te acontecer. Aquela palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra é uma palavra que nós deveríamos todos os dias se lembrar. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque o inimigo já foi vencido. A gente passa por tribulações diárias, todos nós. Cada um, às vezes, tem uma tribulação um pouco pior do que a outra. Só que você não pode falar, ai, coitado do fulano, aquele lá passa tanta coisa, e eu não. Às vezes a gente se compadece da pessoa, a gente tem que se compadecer. Mas toda tribulação é a mesma, porque tem apenas um intuito, que é te tirar do caminho de Deus. E é isso que o inimigo quer fazer com nós, ele quer nos tirar do caminho de Deus. João 10:10 fala que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E qual que é a arma contra isso? Eu acabei de falar, Inês falou, oração. Se você pegar, eu estava até procurando no caminho para cá, porque eu tinha deixado em casa, Ezequiel 3, número 1. Fala, não precisa pegar, mas Ezequiel 3:1. Filho do homem, come o que tem diante de ti. Come este rolo e vai falar à casa de Israel. Este rolo que Ezequiel se refere é a palavra de Deus. Se você comer essa palavra de Deus, se você se revestir da palavra de Deus, o inimigo não vai te olhar, ele não vai te achar. Porque quando ele olhar para você, ele vai ver Cristo em você. Porque tudo que está aqui na palavra de Deus são as palavras aqui na Bíblia são as palavras de Deus. Então nós não precisamos ter medo, nós não precisamos nos preocupar, porque Deus está contigo. E se Deus está contigo, qual é a preocupação? Mas a gente se preocupa, né? Eu vou dar um pequeno testemunho que aconteceu comigo recentemente, algumas pessoas sabem. Nem sei se será propício falar aqui, mas eu acho que o testemunho sempre edifica e a gente tem que ter a consciência de que o inimigo ele age, infelizmente, na nossa vida. Então, acho que todo mundo sabe, né, que já fazer um ano que eu rezo o terço da misericórdia às 3 horas da manhã, com um grupo de pessoas.
E nessa época nós estávamos assim no auge, quando tinha mais ou menos 30 pessoas orando junto. Nós temos uma linha de telefone, a gente liga nessa linha e todo mundo ora às 3 horas da manhã junto. Eu geralmente acordo para orar e eu ligo a luz do banheiro, porque eu não gosto de muita claridade, e oro meu terço da misericórdia de manhã, apago a luz do banheiro e vou dormir. Estou aí eu sentadinha, orando o terço, do nada a luz do meu banheiro apaga. Eu, esse negócio está com mau contato, mas deixei lá a primeira vez, pensei, tá com mau contato. Segunda vez, depois de alguns dias, a mesma coisa. Falei, alguma coisa está errada com essa luz. Na terceira vez eu já falei, não tem nada de errado com essa luz. Eu falei, é uma outra coisa. Aí passou. Conversando com um, conversando com o outro, falei, quer saber, eu vou começar a ligar a luz do quarto. Aí resolvi não mais ligar a luz do banheiro, ligar a luz do quarto. Enfim, uma bela madrugada das 3 da manhã, estava um frio, mas um frio. Eu falei, hoje eu não vou sair da cama, eu vou orar com a luz apagada. E sempre falam que não é muito bom você orar de madrugada com a luz apagada, né? Então, deixei meu telefone do meu lado na cama, o meu terço. Falei, quando meu telefone despertar, eu vou rezar debaixo da coberta. Porque estava tão frio e a coragem de sair foi zero. E eu orando com meus olhos apagados, do nada eu vejo um clarão. E eu abri meus olhos e a luz do meu banheiro estava acesa. E eu falei, não é possível esse negócio, essa luz está acesa desse banheiro. E não era a luz que eu geralmente acendo. Eu geralmente acendo uma outra luz, que ela é um pouco não tão forte. Aí na hora eu peguei minha água benta, que fica em cima da minha cômoda, coloquei meu telefone em mudo, porque eu rezo o terço no meu telefone no speaker, coloquei em mudo o pessoal rezando o terço. Eu peguei a água benta, eu abri a porta do banheiro e eu falei, eu não aceito nenhuma ação do inimigo dentro da minha casa. E comecei a orar em línguas e dei uma espreada de água, porque eu deixo a minha água dentro de um potinho com spray, né? A primeira espreada de água que eu dou, a luz apagou. E aí eu peguei e continuei orando. Quando acabou o terço, eu mandei mensagem para o Júnior e falei, Júnior, eu vou te ligar assim que acabar o terço, você me atende. E aí ele falou, tá. Aí quando acabou o terço, eu peguei, liguei. E eu confesso, na hora que a luz apagou, deu um medinho. Se eu falar que não deu medinho, eu estou mentindo. Só que ao mesmo tempo eu pensei, eu tenho a opção de ter medo ou de ter fé que Deus está comigo. Até porque nós estamos orando, nós estamos em oração. E como a Edmar já falou até uma vez, né? Tipo, como é que você falou, Edmar, aquele dia que você estava testemunhando? É um desaforo. Um desaforo, você está orando e o inimigo querer vir te atrapalhar. Né? É um desaforo. Uma coisa dessa. Então eu falei, não, Deus está comigo, vai lá e abre a porta, passo minha água benta, a luz apaga. Mas a minha preocupação era de que eu não ia dormir confortavelmente depois daquilo. Aí eu liguei para o Júnior, contei o que aconteceu, nós fizemos uma oração breve. Depois da oração eu dormi super bem, nunca mais tive nenhum problema. E direto eu tô lá, olhando para ver se a luz do banheiro liga, né? Mas não é nem assim de medo, é mais assim, porque como aconteceu, então você acha que vai acontecer novamente. Só que você tem que ter a fé de que Deus está com você, que Deus não... E que se acontecer de novo, o inimigo não tem nenhum poder sobre você. Porque ele já foi derrotado. Então, para mim, isso serviu de uma lição muito grande, de que Deus estava comigo naquele momento. E que o amor que Ele tem por mim, nada ia me acontecer. Então, nós temos que ter sempre essa grandeza de Deus com nós. Que é o que o profeta Naum fala aqui. Que o mensageiro da boa nova vai anunciar a felicidade. E Deus não quer nenhum mal para nós. Mas Ele deixa muitas vezes que nós passamos por provações para ver quão grande é a nossa fé. Muitas vezes nós passamos por dificuldades e passamos por provações do inimigo. Por quê? Porque a nossa fé não é grande. Digamos assim, eu não precisava de ter água benta para ir no banheiro. Eu não precisava nem do banheiro para orar. Mas ali para mim foi, não, já aconteceu antes. Então para mim eu precisava combater aquilo. E o inimigo, gente, ele não age só dessa maneira. Ele age colocando pessoas erradas na sua vida para tirar você do caminho da igreja.
ele coloca, o Renato sempre fala, às vezes ele age na sexualidade das pessoas, ele faz você cometer, às vezes, o menor dos menores pecados. O Padre Paulo publicou esses dias no Facebook dele sobre a mentira. Eu até imprimi e dei para minha mãe hoje. Às vezes, a menor mentira que seja é o maior pecado que nós temos. Porque o demônio é o pai da mentira. Então, se nós estamos mentindo, por menor que seja, nós estamos sendo filhos dele, porque nós estamos aceitando participar das ações dele. Então é muito importante com que a gente fique alerta. É muito importante com que a gente também tenha uma oração diária. Orar Efésios 6, a armadura do cristão, é muito importante, diariamente. É muito importante. Também você orar também o Magnífica, né? Sempre orar todos os dias, porque Maria está na frente. O demônio detesta Maria, ele não suporta Maria. E não é chato a gente vir aqui e ter que falar sobre o demônio quando você vem aqui para falar de Deus? Mas como o demônio age, a gente tem que falar dele, infelizmente. E a gente passa por provações. Hoje o dia não foi fácil. Esqueci minha pregação toda em casa. O que tem aqui, escrevi, mas não era nada que eu queria falar. Mas o importante é saber de que Deus está conosco, que Ele vai prover, e que não importa o que você passar, não importa as dificuldades, não importa se o inimigo vier te atrapalhar. Se você tem Deus, você não precisa se preocupar. Eu vou pedir para o Júnior entregar um papelzinho para cada um. E assim que nós terminarmos de cantar essa música, eu gostaria que vocês abrissem esse papel, mas não abram antes. Você faça essa oração. Se você quiser fazer diariamente, faça também, mas faça essa oração com força e com fé, para que o inimigo possa ver que você não tem medo. Vamos orar todo mundo junto? Sem a graça de Deus, nada posso, mas tomando posse da palavra, tudo posso naquele que me fortalece.
E assim vamos vencer a batalha diária e espiritual, pois Jesus estará conosco até o final dos tempos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Gente, essa música que nós cantamos é tudo que a gente já sabe. Muitas vezes a gente vem aqui pregar e a gente prega tudo que a gente já sabe, mas na prática a gente não faz. Então a gente precisa realmente começar a prestar atenção nos sinais que Deus nos dá, prestar atenção nas palavras que Deus nos dá, não só diariamente, mas aqui no grupo, e começar a colocar em prática. Porque se você conhece a palavra de Deus, você não vai pecar e você não vai dar abertura para o demônio na sua vida. Amém? Amém. Louvado e adorado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.